A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, nessa manhã de 1º de setembro de 2021, eu vou ler um texto bíblico, que eu já até falei dele algumas vezes, que fala do divórcio. Mas eu vou ler pontuando algumas coisas para que, principalmente para os novos que querem se casar, que eles percebam que casamento é muito mais sério do que eles imaginam. O casamento não pode ser interrompido a não ser quando um adultera. Eu vou ler, tem nos evangelhos, está em Mateus e Marcos, mas eu vou ler em Mateus. Vou ler o texto todo para que compreendamos. E diz assim, Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. Isso é, do outro lado do Jordão. E seguiram muita gente, e curou-lhe as ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando, disse-lhe: é lícito um homem repudiar a sua mulher por causa de qualquer motivo? Por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu e disse-lhe: não tende lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a uma mulher, e serão dois, uma só carne. Numa só carne. E assim não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E disse-lhe, então por que Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas no princípio não foi assim. Aí ele faz uma afirmativa dura. Jesus, na verdade, diz: eu vos digo, agora Jesus, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. E disse-lhe aos seus discípulos: se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Os discípulos disseram isso a Jesus. Pois bem, o que é que eu quero nesta manhã enfatizar? Eu tenho um amigo, pastores, e um deles é muito liberal, e ele diz assim: Juraci, o cara não dá certo, você vai viver a vida toda com aquela mulher que não dá certo, porque na igreja em que ele pastoreia é permitido legalmente o divórcio. Entretanto, essa questão de um pastor, de uma denominação permitir ou não o divórcio, isso daí é relativo para a igreja, para Cristo não. O que Jesus disse, o que está escrito aqui, é muito mais grave do que o que se ensina. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que aquela pessoa que deixou a sua esposa ou deixou o seu marido, sem que houvesse adultério, e partiu para um novo relacionamento, nem agora, vamos falar assim, homem e mulher. Digamos que uma mulher deixa o seu marido, ou que o marido deixa a mulher. Vou pegar o marido, que o marido deixa a mulher. E vá atrás de outra, e arrume outra, se casem. Ele vai cometer adultério com essa outra, mesmo casada com essa outra, perante aqui as pessoas. Para Deus ele é uma adúltera. E tirou a possibilidade da esposa casar. Ela também não pode. E assim vice-versa. Então a mulher deixa o marido, sem ser por motivo de adultério.
e casou-se com outro homem, ela está adulterando com outro homem e não há brecha, Jesus não deixou brecha para que o seu marido também pudesse casar. Então, uma mulher repudiada ou um homem repudiado, ambos não podem casar por resto da sua vida. O que casa está cometendo adultério. Foi Jesus que disse. Jesus é bem claro em dizendo, ó, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, só há essa brecha, só há esse precedente, que é a prostituição, e outra que é o adultério. Então, só tem esse precedente. Se não for por causa desse precedente, se a mulher não traiu, ou se o homem não traiu, e ele casar-se com outra, ele está cometendo adultério, foi Jesus que disse, e que ela também não vai poder casar. Então, quando o marido se separa da mulher, sem ser por causa de adultério, ou que a mulher se separa do marido sem ser por causa de adultério, ambos não poderão casar mais. Ambos não poderão ter relacionamento maritalmente falando. Porque se tiveres, vão adulterar todos os dois. Então o marido casou, está indo bem, mas por um motivo ou por outro não quer mais aquela esposa. Deixou a esposa, ele destruiu a vida dele e destruiu a vida dela. Não só destruiu a vida dele, não. Ele destruiu a vida dos dois, porque ele vai adulterar com aquele casar. Ele vai casar com uma, mas ele vai adulterar. E a mulher que acha que está livre porque ele casou com outra e pode se divorciar e casar com outra, está enganada. Ela também não vai poder casar. Mas quem é que diz isso? A Bíblia. Mas Juraci, os pastores modernos dizem que pode. Quem é o pastor? Quem é o padre para dizer que pode? Nenhum dos dois. A autoridade nesse assunto é Jesus e ele disse que não pode. E Jesus disse que a mulher repudiada não pode casar. Isso vale para o homem, que o homem repudiado também não pode casar. Então, esses casamentos que está havendo na igreja é para enganar a quem? A troianos e gregos. Porque a Deus ninguém engana. Esses casamentos é adultério legalizado dentro da igreja. Casamento de pessoas que se divorciaram na igreja, sem ser por adultério, é prostituição oficializada na igreja. Prostituição oficializada acontece dentro da igreja quando um casal se separa, a não ser por causa do adultério, ou um ou outro casa, ou quem casar está adulterando. E o outro que foi repudiado, ou a outra que foi repudiada, também não vai poder casar. Então, quando um cristão se casa, pense antes de casar. Porque depois que você casa, não há brecha para você se separar, a não ser por causa do adultério. E no caso do adultério, só quem foi traído pode casar. O outro ou a outra não vai poder casar. Só quem foi traído pode casar. Então, quem se separa, ou aquele que deixou a sua mulher porque arrumou outra mais bonitinha e casou com ela, ou porque arrumou outro mais bonitinho e casou com outro, destruiu a vida de ambos. Nenhum dos dois pode casar. Se um dos dois casa, todos os dois vão cometer, ambos vão cometer adultério. Tanto a repudiada que casou, quanto aquele que abandonou, que repudiou, que casou. Ambos cometem adultério. Então não pense nisso. Casamento é para toda a vida. E se alguém ensina de outra maneira, está lhe ensinando em confronto com a palavra de Deus. Não há separação legal que dê direito a um novo casamento. Só se houver adultério. Repudiado, sem ser por adultério, se ambos casar, ambos estão adulterando. Foi o que Jesus disse.